noite, amada igreja, que a graça e a paz do nosso Deus, o Criador, esteja sobre as nossas vidas, não só hoje, mas para todo sempre. É com muita satisfação que estamos aqui, unidos novamente, e me alegro em poder estar falando, ministrando a palavra de Deus para todos vocês, e espero também que vocês tenham aproveitado bastante aí o final de ano, o Natal e as festas do Ano Novo, que vocês tenham descontraído, festejado de maneira sadia e tenham se alegrado, porque nós precisamos também sorrir, precisamos rever pessoas que talvez tem muitos anos que não nos encontramos, e assim cada família tem aí a sua necessidade. Mas espero que estejam todos bem, que todos tenham aproveitado bastante aí essa virada de ano e também o Natal, né, onde nós festejamos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Não importa que ele não tenha nascido exatamente no dia 25 de dezembro, mas o que importa é que nós venhamos celebrar o verdadeiro Natal, o verdadeiro Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Ano Novo nós podemos celebrar a gratidão, porque com esses 2 últimos anos aí, onde a morte ceifou muitas pessoas, nós temos um grande motivo de comemorarmos, que é a gratidão a Deus, onde nós podemos celebrar que Deus nos preservou no meio da tormenta, no meio da tempestade, do vendaval, né? Então Deus, ele nos guardou, nos protegeu e nós estamos aqui novamente unidos, começando um novo ano, já com os 2 pés, não com o pé direito como diz o ditado popular, mas estamos com os 2 pés firmados na palavra que é a rocha. Nós estamos começando então muito bem, muito bem. E quem começa bem, termina de maneira excelente. Então nós estamos aqui dando início ao 2022, que pela nossa fé, pela nossa convicção, será um ano de muitas bênçãos. Então nós vamos criar esse ano através da nossa convicção na palavra de Deus. Esse ano não vai ser um ano que nós vamos esperar para ver o que vai acontecer. Pelo contrário, nós vamos criar um ano abençoado de acordo com aquilo que está dentro de nós. Porque nós temos o poder da criação, pois nós somos filhos do Criador. E o Senhor Jesus nos garantiu que faríamos as obras que Ele fez e maiores ainda. Então nós vamos criar um ano muito abençoado, determinando desde já que esse ano é um ano maravilhoso, do início ao fim. E assim será. E que todos vocês digam amém com o poder da convicção. Então vamos dar início. Eu lhe peço que você que não está inscrito no canal, venha se inscrever nesse canal, porque isso vai estar potenciando a divulgação da palavra. E também venha dar o teu like, que isso tudo contribui para que o vídeo seja cada vez mais divulgado. E sem mais delongas, vamos estar dando início ao estudo da palavra de Deus, aquilo que nos traz substância, que nos traz uma convicção e também a proteção. Então nós vamos ter convicção e vamos ter proteção para vivermos uma vida abençoada nessa terra. Então vamos dar início aqui e vamos começar então na palavra de Deus. Eu quero que vocês abram comigo no Salmo de número 37. Salmo de número 37. É um salmo maravilhoso, é um salmo que está repleto de bênçãos, repleto de um conteúdo muito abençoado. Eu quero que vocês venham desfrutar, venham se alimentar, venham se enriquecer com a palavra de Deus. Então vamos lá. Vamos começar então pelo versículo de número 3. Versículo de número 3. Diz assim a palavra de Deus. Confia no Senhor e pratica o bem. Assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com a fé. Vamos ler novamente
E vamos ver o que o Senhor está nos dizendo. Qual é a garantia que o Senhor está nos dando se praticarmos essa palavra maravilhosa? Vamos ver novamente. Preste bastante atenção e veja a riqueza que está por detrás deste texto. Confia no Senhor e pratica o bem. Assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com a fé. Nós podemos observar que a prática do bem, os conselhos do Senhor são conselhos que provocam uma reação da parte dele em nosso favor. Nós temos observado isso ao longo desses anos, dos últimos anos que temos estudado a palavra de Deus juntos. Nós temos observado a reação da parte de Deus em nosso favor quando nós praticamos a palavra. Então a palavra provoca um retorno, abençoado ou não, quando nós praticamos o que está escrito ou não. Então a palavra ela tem essa característica, ela é viva e eficaz. Então quando nós praticamos corretamente, vem o retorno, vem a garantia do sucesso. Vamos entender melhor. Então a confiança no Senhor, Então quando nós abraçamos a palavra, nós temos que fazer como se fosse as nossas vestes. Isso tem que fazer parte de nós. Através das técnicas que nós estudamos aí anteriormente, na meditação, no momento da alfagenia, quando nós levantamos e deitamos, enfim, nós temos que fazer a palavra de Deus ser escrita no mais íntimo dos nossos corações. Lembra lá em Jeremias, quando nós estudamos, pois eu escreverei no mais íntimo do coração deles. Então, eles serão para mim o meu povo e eu serei para eles o Deus Todo-Poderoso. Então, para haver um relacionamento, para haver então uma garantia de vida abençoada, nós precisamos garantir também o nosso lado, a parte que nos cabe. Lembra daquela palestra maravilhosa, A parte que nos cabe. Então, nós temos que fazer a nossa parte, porque, como diz o apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, a carta que ele escreveu aos Romanos, ele diz assim, porque, ora, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que tenhamos esperança pela consolação das Escrituras. Então, tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, isso é para nos ensinar, isso é para nos alimentar. E eu sempre falei da palavra de Deus como alimento, e tanto é que esse primeiro versículo que eu estou lendo aqui está falando que nós nos nutriríamos com a fé. Está aqui escrito, eu acabei de ler. Então veja bem, a confiança mais a prática do bem. Então eu visto a palavra, eu tenho um relacionamento com Deus, eu sei assim, Ele é uma pessoa, Ele existe, Ele é real. Essa palavra está em mim, essa palavra sou eu, ela faz parte de mim. Então eu confio que todas as coisas que outrora foram escritas para o nosso ensino foram escritas. Então eu estou junto com o apóstolo Paulo na mesma visão, na mesma fé. Então eu creio que isso tudo é para o nosso ensino. Então eu abraço, eu acredito. Porque se for só para ler como se estivesse lendo um livro qualquer, então você não vai dar o crédito necessário à palavra de Deus e ela não vai retornar. Porque tudo procede de fé. É como diz lá o autor de Hebreus, o justo viverá pela fé. Então, se nós não temos fé na palavra, como que nós vamos confiar no Senhor? Então, a confiança, ela tem uma via, ela tem um portal, ela tem uma entrada. E essa entrada se chama o Verbo. E o Verbo se chama Jesus. E Jesus é a palavra. Então, quando nós temos a palavra e nós damos crédito à palavra, nós estamos dando crédito ao próprio Deus por intermédio do Senhor Jesus, que nos garantiu o elo de ligação entre nós e o Senhor. Então, Ele se fez carne e habitou entre nós, nós vimos a sua glória como a glória
do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, serem chamados filhos de Deus. Então, como que nós o recebemos? Pela palavra e pela fé. Então, quando nós cremos que a palavra é de Deus, e a palavra de Deus diz que Jesus é o Filho, e nós cremos no Filho porque a palavra diz, então o Filho faz a expiação dos nossos pecados e nós nos tornamos limpos e dignos de recebermos as bênçãos de Deus. Mas aí você talvez está pensando, mas eu não sou perfeito, mas o amor de Deus é incondicional. Porque se Deus fosse ver a perfeição, então vamos fechar todas as igrejas, vamos parar de perder tempo, porque ninguém vai ser salvo. Eu garanto isso, porque se Ele for procurar perfeição em seres humanos, então não precisa de igreja, não vai haver salvação. Mas como Ele quer que nós nos empenhemos em fazer o bem, em nos aperfeiçoarmos na Tua Palavra, ainda que nós às vezes erramos, então como Ele sabe que somos falhos, então Ele nos abençoou de forma incondicional. Quando Ele me chamou, quando Ele te chamou, muitos nem estavam na presença de Deus. Estava lá fora no mundo, perdido, e Deus vai lá e chama. Então quer dizer, o que nós fizemos para Deus nos chamar? Nada. Estávamos deitando e rolando no pecado. Essa é a verdade. Então a transgressão fazia parte de nós. Mas Ele nos chamou para sermos o seu povo, nação eleita, sacerdócio real, povo santo, propriedade exclusiva de Jesus. Esse é o chamado. Então Ele nos chama de forma incondicional, independente das nossas condições. Então ninguém fez nada para merecer. Ele derramou a sua graça, ou seja, favor imerecido. Agora, as questões da ação e reação, ou seja, o retorno, aí sim, o que nós plantamos vai retornar. Mas em relação ao sacrifício, ao Calvário, a salvação, o chamado, isso foi de graça, incondicional. Agora nós temos uma condição para viver bem. Andarmos em ressonância com a palavra de Deus. Ou seja, na mesma frequência. Né? Então Josué, lá no capítulo 1, versículo de número 8, o que ele diz para o povo de Deus? Olha, não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer o quê? Tudo quanto nele está escrito. Então, quando você faz tudo quanto nele está escrito, diz a palavra lá em Josué 1,8, então farás prosperar os teus caminhos e será bem sucedido. Então, a garantia do sucesso está na prática da palavra. Ou seja, nós observamos e praticamos. Precisa ser perfeito? Não. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Gradualmente, aos poucos, nós vamos deixando práticas para trás. Algumas, às vezes, a gente tem que se esforçar mais e às vezes demora, e uma pessoa não é igual a outra. Não pensa que a velocidade da santidade, da perfeição de um é a mesma do outro. Cada um tem um contexto de vida, cada um teve as suas dificuldades, seus problemas. Então nós não devemos julgar ninguém, cada um segundo a sua força, segundo a sua convicção. Então Deus tem amor e paciência para com todos. Então vamos crescer juntos. Então vamos continuar aqui nos alimentando em cima dessa palavra maravilhosa. Então, ele diz, quando você pratica o bem, aí ele diz assim, né, nesse versículo de número 3, ele diz assim, assim habitarás em paz. O que a gente quer? Quantas pessoas estão procurando mecanismos de paz? Ah não, eu vou fazer um seguro do meu carro, porque aí eu vou andar em paz. Ah, eu vou colocar então cerca elétrica na minha casa, porque aí eu vou poder morar em paz. Ah, eu vou comprar cães de guarda, vou colocar na minha casa para me ter
paz, proteção, paz. Sempre as pessoas estão procurando isso, mas isso Deus está lhe dando. Ao confiar nele e ao praticar o bem, esse retorno vem gratuitamente na tua vida. Não é tudo que nós sonhamos, não é ter paz? E veja só, continuando. Assim habitarás na terra em paz e te nutrirás com a fé. Olha que interessante. Quando você confia e pratica o bem, você habita em paz. Aí você vai olhar e fala assim, mas não é que a palavra funciona mesmo? Não é que o pastor Wagner falou aquele negócio lá e não é que é verdade? Não é que está funcionando? Você está se nutrindo de quê? De fé. Relacionamento com a palavra de Deus produz fé. Quem foi que explicou isso? Lá no Novo Testamento, lá na carta de Romanos, ele diz o quê? E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Então, quando você vai tendo esse relacionamento de confiança da prática do bem na palavra e ouvindo a palavra e exercitando a palavra, e tudo isso vai gerando o quê? Um novo nutriente para o teu corpo espiritual. A fé. Aquela que constrói as realidades. As tão sonhadas e tão almejadas, elas são construídas através da fé que vem pelo relacionamento de confiança e pela prática do bem. Olha quanta riqueza nós tiramos de um versículo. Dava para ficar falando só dele a noite inteira. Por quê? Porque a palavra de Deus é assim, ela é uma fonte inesgotável de riqueza, poder e vida. Nós temos que amar, abraçar essa palavra. Eu não estou dizendo nada sobre fanatismo. Tem gente que tem atitudes de fanatismo e na verdade não tem nada a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus não está mostrando uma loucura qualquer. Está dizendo para nós que nós vamos ter uma vida de sucesso e de paz. Então, nós podemos ser até considerados loucos por crermos na palavra de Deus, mas não que nós sejamos fanáticos. Fanático tem uma ligação muito séria com a psicose, com o psicopata. Então, nós não somos isso. Nós somos pessoas equilibradas, pessoas experientes, pessoas que se relacionam com o Criador e que têm um retorno muito abençoado pelas mãos de Deus. Continuando, eu quero dizer aqui para vocês, no versículo de número 7, nós vamos abrir agora um bom tesouro. Um conselho muito importante. Então, eu espero que você tenha mergulhado bem no versículo 3, que eu acabei de ler. Agora nós vamos para o versículo de número 7. Olha o conteúdo abençoado que tem nesse versículo. Diz assim, aquieta-te diante do Senhor e aguarda por Ele com paciência. Não te irrites por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam perversidades. Então veja bem, nós temos um problema que muitos cristãos têm tido dificuldade de trabalhar com isso. Por quê? Porque quando você vê a palavra de Deus, você vê várias promessas maravilhosas. E essas promessas, elas são para nós e não para os de fora. Só que existe uma sensação de bem-estar que os levam à destruição. Esses que eu vou falar agora são aqueles que praticam a impiedade, a perversidade. Existe um tempo que eles têm uma sensação, eles prosperam, os filhos muitas vezes nascem saudáveis, eles constroem palácios, andam em carros exóticos, usam as melhores roupas, fazem as melhores viagens pelo mundo, e isso nos traz uma frustração quando nós usamos esse tipo de pessoa para comparar o nosso estado momentâneo. Por que estado momentâneo? Porque tudo pode ser mudado.
Num piscar de olhos, a tua vida pode ser totalmente transformada. Tudo pode ser mudado. Então, momentaneamente, você às vezes está numa condição inferior àquelas pessoas que não dão a mínima para o Senhor. Nem ligam, pelo contrário, fazem até piadinhas, fazem até chacotas, né? Tentam nos humilhar, tentam desprezar a nossa fé e dizer que nós estamos perdendo tempo. Não dão a mínima. E os seus investimentos estão indo de vento em polpa, os teus negócios, as tuas aplicações estão rendendo maravilhosamente. Tudo que eles estão fazendo está dando certo. Então quando você olha, está tudo funcionando. Você, puxa vida, aí você entra em colapso. Essa é uma fase perigosa. Tome cuidado. Tome cuidado. Porque essa fase é uma fase que você usa um elemento incompatível de comparação. Você está pegando uma pessoa que não tem nada a ver no reino de Deus. Ele serve o príncipe deste mundo. Ele anda segundo os rudimentos do mundo, segundo o príncipe que atua nos ares e as potestades que operam nos filhos da desobediência. Então eles estão nesse caminho, nessa direção. E como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, lá no Evangelho de João, ele diz assim: eis aí o príncipe deste mundo, e ele não tem nada em mim. Então são dois reinos completamente diferentes. O reino das trevas, da perversidade, e o reino da luz, do amor e da bondade. Lá fora, essa impressão que eles estão vivendo e provocando para nós, criando então essa analogia incompatível, né? uma analogia que nós pesamos duas coisas que são de reinos diferentes. Quando eles estão fazendo isso lá, aquela impressão do sucesso, ela é falsa. Preste bem atenção. A impressão que eles têm, ou melhor dizendo, que eles passam do que eles estão vivendo, é uma falsa impressão de bem-estar que os levam à destruição. Então, é falso. É algo que não tem sustentação. Não vai permanecer nesse estado. É algo inseguro. É algo que de uma hora para outra tudo pode ser destruído. Preste bastante atenção. Tudo pode ser destruído. Não tem fundamento. Vamos continuar aqui na palavra de Deus que vocês vão entender o que eu estou falando. Veja bem. Aquieta diante do Senhor e aguarda por Ele com paciência. Não te irrites por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam perversidades. Então, eles são perversos, eles prosperam e às vezes chega no Natal, os melhores presentes são para os filhos deles. Aí talvez você, puxa vida, eu não pude fazer nada pelo meu filho nesse Natal. Talvez você passou uma dificuldade, talvez você enfrentou um problema e talvez você está pensando assim: puxa vida, eles não fazem nada para Deus e eu estou aqui. Será que eu estou no caminho certo? Será que essa Bíblia ela é verdadeira? Será que esse Deus que eu estou há tanto tempo dentro da igreja e minha vida parece que ela nunca mudou, será que isso é verdade mesmo? Não procure defeito no perfeito. Procure defeito dentro do seu próprio coração. As falhas são nossas. Nós
precisamos refinar o nosso conhecimento e o nosso entendimento em cima da palavra. Quando isso acontece, tudo flui, tudo muda, tudo transforma. E vamos aguardar também o tempo da materialização das coisas de Deus na nossa vida. Porque as nossas coisas, elas não perecerão como acontecem com os ímpios. Vamos continuar aqui, vamos para o versículo de número 8. Deixa a ira e abandona o furor. Não te impacientes, não te inflames, pois assim causarás mal a ti mesmo. Então, essa comparação injusta que nós muitas vezes nos deparamos fazendo ela dentro dos nossos corações, comparando, puxa vida, melhor tá lá fora mesmo e levar a vida de qualquer jeito, porque todo mundo que está lá fora está indo bem e eu estou aqui na igreja, eu não estou conseguindo nada, tudo para mim está dando errado. Então, calma aí. Porque quando você entra, você fica inflamado com essa reação, com essa ideia, com essa irritação, com a indignação, porque eu sei que provoca uma indignação. Então, quando você está nessa situação, você está fazendo mal a si mesmo. Você está se autodestruindo. Então, eu quero lhe dar um conselho essa noite. Para tudo. Para imediatamente. Porque você está se prejudicando e a sua vida pode piorar. Porque você está causando o mal a si mesmo. Você não está causando o mal para o maligno. Não, você está causando o mal para si mesmo, quando você deveria causar destruição aos demônios, aos seres malignos. Você precisa destruir o mal e não destruir a si mesmo. Então para imediatamente, porque isso está consumindo o seu interior. E homens de Deus viveram isso. O salmista Davi passou por isso. Asaf, um salmista também, passou por isso. Ele ficou indignado, mas ele reconheceu o seu próprio erro. Mas vamos continuar aqui. Diz assim no versículo de número 9: Pois os malfeitores serão exterminados, mas os que depositam sua esperança no Senhor herdarão a terra. Já começou a modificar, tá vendo? Tá vendo que a sua paciência, a tua esperança não é em vão? Então, veja bem, os malfeitores serão exterminados. Então, aquela sensação de bem-estar, dos negócios estarem dando certo, as coisas funcionando, os filhos todos abençoados, entre aspas, aquilo ali é uma sensação de bem-estar que os leva à destruição. Qual destruição? O extermínio. Porque aqui está dizendo, os malfeitores serão exterminados, mas os que depositam a sua esperança no Senhor herdarão a terra. Então a herança pertence a nós, as riquezas pertencem a nós. Tudo isso por nós confiarmos no Senhor e praticarmos o bem. Então essas duas atitudes nós percebemos então que vai retornar para nós em forma de paz, tranquilidade e prosperidade. Tá certo? Então nós vamos ter o quê? Prosperidade. Nós vamos ter o quê? Segurança. E as nossas riquezas, elas não vão da noite para o dia desaparecerem, porque nós fomos fundamentados na rocha. E a parábola que eu amo, que ela ilustra isso com muita força, com muito poder, que foi o próprio Senhor Jesus Cristo que estava nessa narrativa, no Evangelho, diz o seguinte: o homem prudente é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Esse homem é o homem que ouve as minhas palavras e as pratica. Agora, o homem imprudente é aquele que construiu a sua casa sobre a areia. Por quê? Porque ele é aquele que ouve as palavras de Deus e não as pratica. Então, a prática da palavra produz um resultado: a segurança, a firmeza e a prosperidade. Nós não seremos exterminados. Eles sim, nós não, porque nós somos nação eleita. Continuando aqui.
Mais algum tempo, versículo de número 10, preste bastante atenção. Mais algum tempo apenas, e já não existirá o ímpio. Tu o procurarás em seu lugar, porém não mais o encontrarás. Quantos de vocês conhecem pessoas que estavam indo bem, estavam indo de vento em popa, mas nunca deram a mínima para Deus, nunca sequer reconheceram os céus. E de repente, de uma hora para outra, deixaram a terra. Eu conheci pessoas assim. Eu conheci pessoas que pareciam... a impressão que eu tinha é que elas eram donas de vários imóveis em um bairro grande. Um bairro onde o valor dos imóveis eram extremamente valorizados. Não era qualquer imóvel. Tá? E essa pessoa que estava lá sempre de forma arrogante, que eu tive a oportunidade de conhecer, de uma hora para outra ele já não existia mais. O filho dele já não existia mais. E eu fiquei assim perplexo, porque tamanha arrogância, prepotência, dava uma impressão de que aquela pessoa jamais poderia ser exterminada ou destruída. Parecia que era um ser firme. Tudo que ele fazia, sucesso. Seus negócios estavam abundantes. Mas aonde eles estão há muitos anos foram ceifados da terra num piscar de olhos. Por que isso? Porque não estavam fundamentados na palavra. Construíram o seu império na areia. Vieram os ventos e as tempestades e aquele império ruiu e grande foi a destruição. Então você tem que entender que às vezes você está impaciente porque o que você quer ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Eles estão se sentindo seguros porque o que eles sonharam já aconteceu, mas serão exterminados. Então adiantou o quê? Né? Como disse o Senhor Jesus, o que adiantaria, né, o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Então são elementos de comparação. O que adianta? Então vou ter um reino temporário? Você já viu emprego temporário? Às vezes eu vejo muito nos sites, né, que ficam ali anunciando empregos. Aí fala assim, ó, vagas para pessoas que querem um emprego temporário. Então, às vezes pode até ser que o emprego temporário seja até bem remunerado. Mas imagina você entrar lá e falar, nossa, eu vou ganhar aqui 20 mil reais por mês. Nossa, que emprego bom, né? Mas são só 3 meses. Aí depois acabou. O que aconteceu? Ah, não, era só 3 meses. Então, a vida temporária são para os malfeitores. Agora, a vida eterna é para nós. Porque aquele que crê em mim, disse o Senhor Jesus, não morrerá, porque tem a vida eterna por crer em mim. Então, essa é a nossa fé, essa é a nossa visão. Então, nós não vamos morrer. Ou seja, quando uma pessoa fecha os olhos aqui, só o corpo que apagou, a consciência dele continua. Ele tem um reino eterno. A prosperidade do reino eterno é imensurável. Eu não tenho nem como mensurar isso aqui. Eu estou falando da prosperidade aqui da terra, por enquanto. Agora, o de lá, eu não tenho nem palavras para expressar isso, porque é algo infinito. Então, nós temos que entender que, às vezes, o que nós estamos almejando, estamos desejando, pode estar um pouquinho demorado aos nossos olhos, e os que estão lá de fora conquistaram muito rápido, cresceram muito, construíram seu império, mas de repente some tudo, e nós permanecemos para sempre. Porque a palavra de Deus diz assim, que nós somos como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então essa é a diferença. Essa é a diferença entre nós e o ímpio, entre nós e o iníquo, porque nós permanecemos, eles não. A herança é nossa, não é deles. Guarda isso no teu coração. Não se sinta, tá? Nessa virada de ano, esse ano que está começando agora, não se sinta injustiçado se os teus sonhos não foram concretizados na data que você pré-estabeleceu.
mas se sinta honrado, porque eles têm a garantia da materialização e eles não serão destruídos, porque você construiu a sua vida, a sua casa sobre a rocha, que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus. Então, guarde isso no teu coração e não se esqueça nunca. E não fique pensando somente em prosperidade material, não, porque a nossa prosperidade, ela está na saúde mental, ela está na saúde física, ela está na saúde espiritual, ela está na saúde social, na saúde profissional e na saúde familiar. Em todo lugar você prospera, você irradia vida, porque você é filho da vida. Porque ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você é filho da vida, você é cheio de vida. Você é filho do Criador. Você tem uma natureza divina, segundo diz a palavra de Deus. Você é coparticipante da natureza divina. Não se esqueça disso. A natureza de Deus é a mesma tua. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Às vezes nós estamos querendo uma coisa, mas nós não estamos materializando esta coisa com a fé de maneira correta. Talvez a gente está com ansiedade misturada, a gente não está na mesma frequência da palavra de Deus. A gente vai aprendendo, a gente vai procurando as falhas dentro de nós. E aí nós vamos descobrindo e vamos crescendo e vamos conquistando novos sonhos, novas fronteiras e novos ideais. Lembre-se disso. Não se sinta inferior. Você está aprendendo. Olhe para dentro de si mesmo e diga para você, eu estou aprendendo. Eu não me culpo, porque eu sou um aluno. Eu estou aprendendo com o meu mestre, que é Jesus. Então tenha paciência consigo mesmo também. Pare de se acusar. Eu não presto, a minha vida é isso, eu não devia ter nascido. Quantos têm vontade de morrer porque acham que foi um erro a própria vida? Então, nunca pense isso. Você tem que ter tolerância consigo mesmo. Você precisa se amar. Como disse Jesus, quem odeia a própria vida? Muito pelo contrário, antes cuida bem do próprio corpo e o alimenta e o veste. Então nós precisamos entender que nós não estamos sendo amigos de nós mesmos. Nós estamos jogando contra. A nossa mente está trabalhando, fazendo o quê? Oposição em forma de pensamentos, quando na verdade nós precisamos de um alinhamento. Nós não precisamos de oposição. Nós não precisamos de barreiras, de impedimento. Nós precisamos de aliados. E nós temos que ser o nosso principal aliado. Nós temos que nos amar. E o amor próprio? Então, se nós não amamos a nossa vida, nós não fazemos parte do reino de Deus, porque o reino de Deus é todo amor. Então nós temos que nos amar, porque Jesus nos amou tanto que se entregou por nós. E nós, que somos beneficiados pela entrega de Jesus, não nos amamos. Olha que coisa esquisita. Então, veja isso, olhe isso dentro do seu coração. E vamos continuar aqui na palavra de Deus. Vamos dar um salto aqui, vamos para o versículo de número 17. Diz assim, pois aos ímpios serão quebrados os braços, ao passo que o Senhor sustenta os justos. O Senhor zela pela vida das pessoas íntegras, e sua herança permanecerá para sempre, não vai ser exterminada. Não ficarão decepcionados no tempo da desgraça, nos dias de fome serão saciados. Sim, os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor desaparecerão, como o esplendor dos prados, como fumaça, desaparecerão. Então, viu aqui a analogia que Deus está fazendo? A sua balança não está calibrada com a minha palavra. Porque o que eu tenho com vocês não tem nada a ver com a vida do maligno e os seus filhos. Não tem nada a ver. São dois reinos distintos. O meu é o reino eterno. O deles é um reino das trevas, temporário, e tudo será destruído. Então, aqui, quando nós olhamos, não ficarão decepcionados no tempo da desgraça. Nos dias de fome serão saciados. Veja bem, nós atravessamos
estamos terminando ainda, né? Uma pandemia, e nós estamos vivos, nós estamos com saúde, sobrevivemos. Quantos perderam as suas vidas? E nós estamos aqui. E nós não passamos fome. Nós temos muito motivo para agradecer. Fomos sustentados no tempo da desgraça. Diz aqui a palavra de Deus. Nos dias de fome serão saciados. Enquanto a fome rondou a nossa nação, porque as pessoas foram impedidas de trabalhar, então nós fomos sustentados, porque Deus garantiu isso da sua parte, do seu amor eterno para conosco. Então eu quero que você medite nisso, guarda este salmo, guarda, porque esse salmo aqui, ele é muito rico, é um salmo que você deve fazer dele, deve escrever ele no mais íntimo do seu coração. E no versículo de número 23, olha que coisa linda. O Senhor firma os passos de todo aquele cuja conduta lhe agrada. Se cair, olha aí, a gente tem o direito de errar. Quantas pessoas pensam assim, eu errei, minha vida acabou. Não, se cair, não ficará por terra, porque o Senhor o segura pela mão. Fui jovem e já sou velho, e nunca vi um justo abandonado, nem os seus descendentes mendigando o pão. Olha o que Davi está dizendo. Olha, eu tenho experiência de vida para contar. Hoje eu já sou um homem idoso. Foi quando ele escreveu o Salmo de número 37. Hoje eu já sou velho. Mas já fui jovem. Já vi muita coisa. Mas eu nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão. Mas isso tudo está associado com o versículo de número 23, que é: o Senhor firma os passos de todo aquele cuja conduta lhe agrada. Lembra a prática da palavra e fazer o bem. Nós temos que estar sendo sempre instrumentos de amor. Ajudar, sem julgar, estender as mãos, abençoar os pobres, estender as mãos aos necessitados, orar por aqueles que estão sofrendo, dar abrigo aos que não têm abrigo. Talvez você não tenha condição de dar um abrigo para uma pessoa, mas você pode ajudar, dar um alimento, dar uma roupa, entendeu? Então, de alguma forma nós podemos fazer alguma coisa. E quanto mais a gente se envolve com o amor flui de dentro de nós para os outros, mais nós estamos agradando a Deus. E mais vai se cumprir aqui. Ele vai firmar os nossos passos, porque a nossa conduta o agrada. Então o amor altruísta, ele é maravilhoso, ele provoca um retorno muito abençoado de Deus para conosco. Porque o amor altruísta é quando nós abençoamos outra pessoa, nós fazemos por elas sem esperar nada em troca. Porque quem espera em troca, como disse o Senhor Jesus, já não fazem isso os gentios? Que vantagem tem isso? Então, nós temos que amar de forma incondicional, aprender com Deus, amar, estender as mãos, doar, sem esperar nada em troca. E assim nós vamos ter os passos firmados e nós vamos ser abençoados e nunca vai nos faltar nada. E depois, no versículo de número 26, está dizendo assim: em todo tempo exerce grande compaixão e empresta com boa vontade, seus filhos serão abençoados. Desvia-te do mal e faz o bem, e sempre terás onde morar. Então quer dizer, desviar do mal e fazer o bem garante moradia, garante uma vida abençoada, pacífica e segura. Então, vamos estar encerrando, vamos estar fechando a nossa palestra aqui, para que não fique muito avançado o nosso tempo, o nosso horário, e você possa assimilar bem tudo que foi dito. Eu quero que você tenha essa palavra escrita
no mais íntimo do seu coração. Começa a procurar as tuas falhas, tenha paciência consigo mesmo e lembre-se que você é um aluno e que o seu mestre é Jesus e você está aprendendo. Então você assimila e acomoda a palavra no seu interior e pratica. Assimila, acomoda a palavra no seu interior e pratica. E você vai crescendo de glória em glória. Cada tempo que passa, você vai olhar para trás e vai dizer, olha como eu já fui transformado. E você não pode se acomodar, como diz o apóstolo Paulo, não vos acomodeis, né? Não vos conformeis com as coisas desse mundo, desse sistema, mas transformai-as pela renovação da vossa mente. Seja renovado. Coloque a palavra de Deus na sua mente e não esqueça dela nunca mais. E eu deixo aqui o meu grande abraço e espero ansiosamente para o nosso próximo encontro. Que Deus os abençoe poderosamente, em nome de Jesus.